Você já se sentiu pequeno demais para uma missão grande? Como se Deus estivesse te chamando para algo, mas você só conseguisse enxergar suas falhas. Então hoje eu quero te levar para a história de Moisés, parte 2, a fase em que um homem fugido, inseguro e escondido no deserto é chamado por Deus para enfrentar o império mais poderoso do seu tempo. Moisés já não era mais o príncipe do Egito. Ele tinha perdido tudo. Depois de tentar fazer justiça com as próprias mãos e dar errado, ele fugiu. E agora, anos depois, ele vivia no deserto, trabalhando como pastor. Vida simples. Silêncio. Rotina. Um lugar onde muita gente acha que Deus esqueceu, mas é justamente onde Deus começa a falar. Certo dia, Moisés vê algo incomum, uma sarça, um arbusto, pegando fogo, mas o fogo não consumia. Ele se aproxima, e então ouve uma voz que muda a história: Moisés, Moisés. E ele responde: Eis-me aqui. Deus diz para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele chão era santo. Não era o lugar que era especial, era a presença de Deus que tornava o lugar santo. E então Deus revela o motivo: ele viu a aflição do seu povo no Egito. Ele ouviu o clamor. Ele conhecia as dores. E ele decidiu agir. Aí vem o choque: Deus fala que vai libertar Israel, e Moisés acha que vai assistir de longe. Só que Deus completa: agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Moisés trava. A primeira reação dele não é coragem. É medo. Ele diz: quem sou eu para fazer isso? E essa pergunta é tão humana, porque quando a missão é grande demais, a gente olha para si e se sente incapaz. Mas Deus não responde dizendo: você é forte, você é incrível, você consegue. Deus responde de um jeito diferente: eu serei contigo. O segredo nunca foi quem Moisés era. O segredo sempre foi quem Deus é. Mesmo assim, Moisés insiste. Ele pergunta: e se o povo perguntar qual é o teu nome? Deus responde: eu sou o que sou. Como quem diz: eu não dependo de nada. Eu não mudo. Eu existo por mim mesmo. Eu sou o Deus que sempre foi e sempre será. Moisés ainda tenta escapar. Ele diz: eles não vão acreditar em mim. Então Deus dá sinais. O cajado vira serpente. A mão fica leprosa e depois é curada. Sinais para mostrar que não era Moisés tentando convencer alguém, era Deus se manifestando. Mas Moisés continua: Senhor, eu não sei falar bem. Eu sou pesado de boca. Ele olha para a limitação dele e tenta usar isso como argumento para fugir do chamado. E Deus responde com uma pergunta que corta fundo: quem fez a boca do homem? Como quem diz: eu conheço sua fraqueza. Eu não fui pego de surpresa. Mesmo assim, eu te escolhi. E quando Moisés finalmente admite que está com medo, Deus levanta Arão como ajudador. Isso também é lindo: Deus não só chama. Ele sustenta. Deus não só envia. Ele acompanha. Deus não só manda. Ele provê. Então Moisés volta ao Egito. Imagina a cena: ele retorna ao lugar de onde fugiu, não como príncipe, mas como mensageiro de Deus. Ele entra diante de Faraó e declara a frase que ecoa através dos séculos: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir. Só que Faraó não aceita. Ele endurece o coração. E aqui começa o confronto espiritual e político. Porque o Egito não era só um país poderoso. Era um sistema de opressão, idolatria e controle. E Deus vai mostrar, praga após praga, que nenhum deus do Egito tinha poder diante do Deus vivo. A água vira sangue. Rãs invadem tudo. Piolhos, moscas, morte nos animais, feridas no corpo, granizo destruindo as plantações, gafanhotos devorando o que sobrou, trevas cobrindo a terra. Cada praga é um golpe direto contra a arrogância de Faraó. E ao mesmo tempo, é um aviso: Deus está dizendo: eu governo sobre a criação. Mas mesmo vendo tudo isso, Faraó continua resistindo. Ele faz promessas e volta atrás. Ele negocia e tenta controlar. Ele quer manter o povo preso. E isso é um retrato de como a escravidão funciona:
ela sempre tenta voltar a te dominar. Ela sempre oferece um acordo, um meio-termo, uma prisão confortável. Então chega a última praga, a mais dolorosa, a morte dos primogênitos. E aqui nasce a Páscoa. Deus manda o povo sacrificar um cordeiro e marcar as portas com sangue. Aquilo era um sinal de proteção. O juízo passaria, mas onde houvesse sangue, haveria livramento. E naquela noite, o Egito chora. Faraó não aguenta mais. Ele finalmente diz: vão. Saiam. Levem tudo. E assim o povo parte. Depois de séculos de escravidão, Israel começa a caminhada rumo à liberdade. Mas a história ainda não acabou. Porque logo depois, Faraó se arrepende. Ele reúne seus carros, seu exército, sua força militar e sai em perseguição. E quando o povo olha para trás, vê a poeira subindo, o som dos cavalos, o brilho das armas, o terror se aproximando. E então acontece o pânico. Eles estão encurralados, na frente, o Mar Vermelho. Atrás, o exército. E o medo faz o povo murmurar: foi para isso que você nos tirou do Egito? Para morrer no deserto. Esse é um dos momentos mais realistas da Bíblia. Porque às vezes, quando Deus nos tira de uma escravidão, a primeira prova é justamente encarar o impossível. E nesse ponto, a fé é testada. Porque é fácil crer quando o caminho está aberto. Difícil é crer quando só existe parede e ameaça. Mas Moisés se levanta e diz uma frase que você precisa guardar: não temais. Fiquem firmes. E vejam o livramento do Senhor. E então ele declara: o Senhor pelejará por vós. Deus manda Moisés estender o cajado. E quando ele obedece, o vento começa a soprar. As águas se abrem. O mar se divide. O impossível se torna estrada. E o povo atravessa em terra seca. Imagina isso. Crianças, idosos, famílias inteiras atravessando um corredor entre paredes de água. Não era só um milagre, era uma mensagem viva. Quando Deus decide libertar, ninguém segura. O exército do Egito entra atrás deles, achando que pode fazer o mesmo caminho. Mas quando o povo termina a travessia, as águas se fecham. E o poder que parecia invencível é derrotado. E ali, naquele lugar, nasce um cântico. A adoração explode. Porque o povo entende algo que você e eu também precisamos entender: Deus não é só um Deus de promessas. Ele é um Deus de cumprimento. Agora, deixa eu te trazer a mensagem dessa história para a sua vida. Primeiro, Deus vê. Mesmo quando ninguém vê. Deus viu o sofrimento no Egito, e Ele vê a tua dor também. Segundo, Deus chama pessoas imperfeitas. Moisés era inseguro, tinha medo, tinha limitações. Mesmo assim, Deus o escolheu. Terceiro, a presença de Deus é maior do que a tua incapacidade. O eu não consigo perde força quando Deus diz eu serei contigo. E quarto, quando não existe caminho, Deus cria caminho. O mar não é obstáculo para Deus. O mar é cenário de milagre. Se hoje você se sente encurralado, sem saída, com medo do que vem atrás e sem enxergar como avançar, lembra do Mar Vermelho. Lembra que o Deus que abre o mar não perdeu o poder. Ele ainda abre caminhos onde ninguém vê. E se Deus te chamou para algo, não foge por causa das suas limitações. O chamado não depende da tua força. Depende da fidelidade dele. Deus não te envia sozinho. E essa foi a história de Moisés, parte 2. Na próxima parte, a gente continua com o deserto, as provas, o maná, e a preparação para algo ainda maior. A parte 1 da história sobre Moisés está em nosso canal. Se esse conteúdo falou com você, compartilha, deixa o like e comenta aqui, qual foi o momento mais forte dessa história para você.